myself. Hood baby, make all the girls go crazy, go crazy. Go stupid. But you smart like an A+ student. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos do Colégio Adventista do Boqueirão, somos da turma 131 e hoje viemos fazer a apresentação de um trabalho de matemática. Os componentes do grupo é Vitor, Gabriel, Pedro, Lucas e Juan Gustavo Prestes Scalani. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre de operações logarítmicas. Mas para a gente entender como se calcula essas operações, a gente precisa entender algumas propriedades. E eu vou citar primeiro elas aqui. Bom, vai aparecer as propriedades aqui e vocês vão acompanhando aqui. A primeira propriedade é do logaritmo de produto, ou seja, numa multiplicação de log. Então, por exemplo, nós temos log na base C e entre parênteses temos A que multiplica B. A gente pode separar esta operação e podemos dividir ela em dois logs, sendo log de base C A, ou seja, log de C A, mais um log na base C de B. Então, a gente separa essa multiplicação numa soma. O nome disso é logarítmicos de produto. Temos a separação em uma soma, nós precisamos também de uma separação na subtração. Então, a gente vai ver agora o logaritmo de quociente. Ou seja, nós temos log na base C, e entre parênteses A dividido por B. O que esse A dividido por B é o quociente, é uma fração. E por se tratar de uma divisão, a gente pode separar isso em uma subtração. Ou seja, vai ficar log na base C de A menos log na base C de B. Então a gente separa a multiplicação numa soma e a divisão numa subtração. Existem outras duas regras sobre log, que é a propriedade relativa do expoente. Mas o que é isso? As outras a gente conseguia entender fácil assim pelo nome. Mas essa já é um pouco mais complicada, porque é log com uma base, o número C, o número B. E no lugar do Azinho que a gente estava lá, log na base C de A, ele vai ficar ao quadrado. Então vai ficar log na base C de A e em cima vai ter um n, por exemplo, pode ser ao quadrado, ao cubo. Então o que a gente faz? A gente pega esse n, ó, dá um peteleco para ele. Ele vai cair lá na frente do log. Então vai ficar n vezes log na base C de A. Então o nome disso é propriedade relativa dos expoentes. É muito importante a gente focar nessas três primeiras, porque elas são as que mais aparecem em vestibular, são as que mais são usadas em questões de Enem. Então é muito importante a gente tomar um destaque para essas três propriedades. Agora o Juan ele vai falar um pouco mais sobre algumas outras propriedades e logo após a gente vai mostrar o cálculo com o Pedro. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Como já apresentado pelo Vitor, existem muitas propriedades de logaritmo. Uma delas que eu vou apresentar vai ser a propriedade de raiz, na qual o logaritmo da raiz enésima de um número real positivo é o produto entre o inverso do índice de raiz pelo logaritmo cujo logaritmando é o radicando. A base disso pode ser vista através da imagem que eu vou pôr aqui do meu lado, assim como também será apresentado um exemplo no qual não só utiliza a propriedade de raiz, como também utiliza algumas das propriedades que o Vitor já explicou. Outra questão também é quanto à mudança de bases, que em algumas circunstâncias ela exige com que acabe ocorrendo para que desse modo seja possível fazer a conta. Diferentes não é possível realizar a conta, o que torna necessário essa operação. Então, uma função para que isso ocorra, por exemplo, é log com base de A com logaritmando B igual log com base C com logaritmando B sobre log com base C com logaritmando A. Também eu vou demonstrar um exemplo para que fique mais claro esse tipo de mudança de base. Esse é um exercício que foi feito por mim, Juan, e que o Pedro vai resolver. No caso,
Eu vou ler o enunciado. Tobinhos, Rolinho e Quadrinho são 3 cidades do Complexo Industrial Vilas Boas. Em razão do desenvolvimento dessa região, o índice demográfico dessas cidades aumentou. Sendo assim, por conseguinte, as cidades de Rolinho e Quadrinho se transformaram em uma só. Tendo em vista tal contexto, foi utilizada uma função logarítmica para representar o índice demográfico da cidade de Quadrinhos, no qual essa cidade é representada como log de base 2, logaritmando x. Desse modo, faça a resolução do crescimento demográfico da cidade autônoma, de Tobinhos, bem como da cidade unificada, de Rolinho, para assim chegar ao crescimento da cidade de Quadrinhos. E ali está a função de logaritmo, e ao final o Pedro vai fazer um gráfico dessa questão. Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor, tudo bom? Eu sou o Pedro e eu vou agora fazer a resolução de um exercício. Conforme o Juan e o Vitor já explicaram, o logaritmo tem várias propriedades e eu vou utilizar delas agora. Uma das propriedades que o Juan explicou foi a da subtração e da adição de logaritmos. Na subtração de 2 logaritmos de bases iguais, eu posso dividir os 2 números. Então, eu ficaria com LG de base 2, 64 por 128, mais LG de x na base 2. Esse 64 sobre 128 eu posso simplificar por 1 sobre 2, ou 1 meio. E a soma dos logaritmos eu posso multiplicar os dois. Então eu teria LG de 1 sobre 2 vezes x, que eu posso simplificar com x sobre 2 na base 2. Conta fácil, vai falar. Agora eu vou fazer uma leve tabela, bem simples, não sendo reta, porque eu não tenho essa habilidade na mão ainda, com x e y como valores possíveis. Mas antes de fazer essa tabelinha, só estou desenhando ela agora, eu vou resolver esse logaritmo, já que isto é igual a f de x, que é igual a y. Para resolver o logaritmo, eu tenho que levar a base ao resultado e igualar ao expoente. Então eu tenho que 2 elevado a y é igual a x sobre 2. Agora eu vou usar a tabela. Se o meu y for menos 1, vamos com esse primeiro número. Aqui eu ficaria 2 elevado a menos 1, igual a x sobre 2. E ficaria 1 sobre 2 igual a x sobre 2. Então a gente pode igualar o x a 1. Então quando o y for menos 1, o x é igual a 1. Eu vou fazer isso com os outros números, porém não simplificando, não resolvendo aqui, só falando. Então quando o meu y for 0, eu vou elevar 2 a 0, que é 1. Então eu tenho que ter 1 aqui também. Para ter 1 aqui, eu preciso dividir 2 por 2. Então o x tem que ser 2. O próximo número aqui seria 1. Olha só. 2 elevado a 1, eu tenho 2. Quanto dividido por 2 que dá 2? Passo para o outro lado multiplicando, eu tenho o número 4. E como um último ponto que eu escolhi pegar, eu tenho 2. 2 elevado a 2 é 4. Se eu jogar esse 2 aqui da fração multiplicando para o outro lado, eu tenho 8. Então, meu x vai ser igual a 8. São esses os números que eu escolhi. E a gente pode vir aqui, então, para o gráfico. Como eu vou montar o gráfico? Então, quando meu x for 1, meu y é menos 1. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 1. Então, eu vou traçar aqui. E esse é o meu primeiro ponto. Aqui eu tenho 2. Quando x for 2, o y é 0. Então, quando x for 2, o y é 0. Esse daqui é o meu segundo ponto. Quando x for 4, o y é 1. Então, eu venho aqui no 4. 1, 2, 3, 4. E o y é 1.
Então aqui eu vou traçar um pontilhado até o 4. E esse é o meu terceiro ponto. Meu quarto e último ponto é o 8 e o 2. Quando o x for 8, ou seja, o último, porque ó, 5, 6, 7, 8, meu y é 2. Então meu y vai estar por aqui. E o meu 8 por aqui. Tá por aqui o ponto, certo? Tem um outro ponto, claro, que eu não quis colocar na minha tabela, mas é bom saber também que quando o y for menos 2, o x vai ser meio. Justo porque a lógica 1 sobre 4 vai ser igual a x sobre 2, 1 sobre 2. Então por aqui, mais ou menos. Aqui. Agora é traçar. Aqui eu vou pegar desse ponto, ligar nesse ponto, que liga nesse ponto, e que liga nesse último ponto. E aqui temos um gráfico bem definido do logaritmo. Ele continua aqui, e ele continua para cá. E é isso. Muito obrigado. Não se esqueçam de fazer uns 3 mapas mentais em relação a esse assunto. Só para quem conhece pegou essa.